Seja bem-vindo à segunda parte desta emissão sobre associativismo e cooperativismo na agricultura em Moçambique. O debate ainda está longe de terminar, mas vamos passar a uma próxima reportagem. Já fomos conhecer uma associação e temos agora outra para partilhar consigo. Vamos conhecer algumas delas. Hectares e devido às condições e capacidades para explorar a terra, 185 hectares são explorados por outro produtor, porque o governo faz avaliação da exploração de espaço que a associação tem e é necessário que se produza culturas. A guitarra é matirsaka ya kuri malakuta e 32 na marmitelo waka para ele. Então a 185 ilawe engalomba lwa kudala mova para isigurarela porque kuveni nkama lowu governo ngete ala kuteka kusa ayikwenta na capacidade eku hagwenta u pfumala switirho kusa a xikomu xa mavoko lexi hambi pari wambo hekitari xikomu xa mavoko a swi vevuki se kumeka swa ku le ka mfumo a swi twali mfumo wo va ni makungu kuteka. Dos grandes desafios para a criação de uma associação é o fato dos camponeses não olharem para a associação como um benefício coletivo, mas há na associação várias vantagens para quem se associa. A grande dificuldade é que os camponeses ainda não entendem quais são as vantagens para a criação de uma associação. Então, nós estamos aqui também a trabalhar para a sensibilização de explicação de como fazer o associativismo. Uma associação é um grupo de pessoas que se uniram com um único objetivo, porque que é uma das vantagens. A grande vantagem é que alguém sozinho tem coisa para os camponeses, unitários que não conseguem fazer uma única pessoa só. É preciso que estejam agrupados para conseguir fazer. E mesmo para adquirir apoios, o governo agora tem olhado, o governo, as organizações não governamentais têm olhado muito para os associados para conseguir dar apoio. Então seria muito bom que as pessoas se unissem e fizessem uma associação. Gostava de saber, talvez o Luís Mochega me possa adiantar, que outras culturas, que outros produtos têm uma associação com o nome próprio? Bem, as ações, aquelas filiadas ao NAC hoje, que talvez esses que poderia estar melhor para dialogar sobre elas,
elas oferecem uma diversidade em termos produtivos. Daí que até falamos da soberania alimentar em vez de segurança alimentar, devido a essa diversidade multicultural em termos de... Não é muito importante que cada associação tenha distintamente um tipo de produção? Nós não somos, por exemplo, como os promotores disso. algodoeiros. Exatamente. Quer dizer, não somos promotores disso, mas os camponeses que estão filiados ao NAIC hoje dedicam-se à produção de chamadas culturas de rendimento, entre elas estamos a falar do tabaco, estamos a falar do algodão, entre outras, mas o que nós temos feito com esses grupos que são membros, dentro da discussão interna da organização, é que é preciso que também, para além de se dedicar a essas culturas específicas, também possam produzir alimentos. Porque, ao final de contas, no fim dos cálculos, os alimentos vão constituir a parte central da própria família, até para poder produzir essas culturas de rendimento. Elas precisam, de certa forma, de alimentar-se. E a outra questão que tem sido um grande debate é que dentro das culturas de rendimento há uma dinâmica de preços internacionais. Então, às vezes, eles podem perspectivar uma campanha agrícola numa certa dimensão proporcional dos rendimentos, mas que depois não vem a ser aquela. E quando eles, às vezes, retiram a parte que devem pagar os insumos que usaram para a produção daquilo, então ficam um pouco esvaziados. Então, é preciso que, quer dizer, joguem na retaguarda, possam avançar, mas, sobretudo, também olhar para a produção de alimentos, que vai ser o garante também da sua própria... Mas diga-me uma coisa, a participação em associações é também importante para que, por exemplo, pequenos agricultores tenham acesso a maquinaria, a insumos? Como é que isso se processa? É importante sim, porque uma das formas que hoje se usa, pelo menos na ótica moçambicana ou na lógica moçambicana, de apoio aos camponeses é via associação. Então, quer dizer, o facto de eles estarem organizados, provavelmente estão mais propensos de poder aceder a vários serviços, incluindo até, em alguns momentos, embora seja muito escasso, mas muito escasso mesmo, a questão de crédito. Bem, é discutível a questão de crédito, mas nos casos em que eles até conseguem aceder ao crédito, é sempre via associação. No caso em que, por exemplo, quando estamos a falar dos 7 milhões, que é o tal o processo que dinamiza o meu rural hoje, é tudo via associação. Então, a associação é encontrada como sendo o veículo que permite com que aquele que pretende alocar algo quer dizer, dentro das famílias camponesas possa usar isto, porque quer dizer, por uma razão muito simples. Porque numa situação em que nós temos uma gestão coletiva de um certo bem, isso significa que a responsabilidade é partilhada. Então, para além de racionalizar o próprio bem, também permite com que esse bem possa chegar a mais pessoas. E provavelmente seja mais cuidado também. Exatamente. Por outro lado, estas instituições também garantem a comercialização, ou não? Francisco talvez pode trazer como se a melhor... Ocorre-me aqui, como é que se processa o passo a seguir? A comercialização dos produtos. Como é que isso acontece? Estando-se associados, estamos organizados em associações e... Anabela, aqui é um quadro que é importante ressalvar, que está ligado a esse processo todo como cadeia, porque já estamos a olhar para a cadeia, que é preciso chamar outras variáveis aqui que não estão sendo colocadas. Estou a falar das infraestruturas, estou a falar das vias de acesso, estou a falar dos próprios processos de agroprocessamento. Isso é quando estamos a falar da produção agrícola. Então, o Francisco está ali a assinar. Por favor, Francisco. Não, eu estou a ouvir. Mas qual é a sua opinião sobre isto? A minha opinião é que, se pergunta, a associação, por definição, traz mercado? Não traz mercado. Portanto, a associação, a não ser que esteja integrada numa cadeia de valor como a nossa, que garante o mercado por si, se estiver a funcionar numa outra cadeia qualquer, por exemplo, de produtos alimentares ou de outras culturas de rendimento que não tenham o mercado assegurado, a associação acredita-se que deve ter mais informação de mercado e poder de negociação do que propriamente o individual. Portanto, pode ajudar, mas por definição ela não traz necessariamente mercado. E isso é o que acontece. Temos formas informais de agrupamento. Às vezes é difícil ir para uma associação muito formalizada, mas temos produtores que se agrupam em grupos de 10, de 15 e só pelo facto de estarem agrupados estão a fazer partilha de recursos. O pulverizador, o insumo, eu não tenho, mas tu hoje tens. O ganho-ganho, a mão de obra, hoje vamos à tua machamba, hoje vamos à minha. Portanto, isto deve-se promover. Antes de chegarmos a uma associação e nasce por si. E temos outro tipo de coisas também que funcionam. Temos hoje em dia a lei das cooperativas modernas,
Não se fala muito disso, ouve-se muito mais falar em associativismo do que propriamente cooperativas, mas a cooperativa, em termos económicos, é uma coisa interessante, porque a associação tem o estatuto legal que dá para tudo. Temos a associação de músicos, a associação de artistas, a associação de empresas, a associação de produtores, é muito amplo, então implica que haja um grande trabalho estrutural para perceber o que é que a associação realmente faz. A cooperativa é uma empresa, penso que legalmente será o mais próximo a uma empresa, sem fins lucrativos, mas em que o objetivo é prestar serviços aos associados. Então, isto visa fundamentalmente partilhar recursos, sinergias para atingir o mercado. Portanto, é uma forma pragmática que ainda por cima temos um enquadramento legal próprio e penso que devemos também promover este tipo de organização. E é assim que vê estes movimentos, quer os associativistas, quer os cooperativistas daqui a 10 anos? Olha, sabe que... Mais os cooperativistas, no seu caso... No mundo, eu até vou mais longe, sabe que em grandes países, das grandes economias agrícolas mundiais, em algumas delas, as grandes empresas produtoras de alguns produtos não são empresas, são cooperativas. Estamos a falar de países, desde os Estados Unidos a países europeus, isto existe. Então, o modelo cooperativo pode começar a uma escala ínfima, mas não tem limite para a escala que pode chegar. Portanto, claramente que defendo este, sem tirar o espaço e o mérito que a associação tem. Apenas digo que não devemos apenas enfocar numa única solução ao caminho, e acredito também que o Luís tenha opiniões próprias sobre isso, porque eu não sou especialista nesta... O Luís referia, não sei se no primeiro, se no princípio deste bloco, agora não me ocorre, a questão do histórico também com as cooperativas, não é? Só que depois nos desviamos. A cooperativa passou de uma fase em que era tudo para nós, antes do advento da economia de mercado, para uma coisa meio mal vista. E agora é preciso recuperá-la. Muito bom ponto. Mas a questão é como é que o cooperativismo entrou em Moçambique. Não quer dizer que a intenção que existiu na altura fosse má. Provavelmente a intenção era boa, porque de facto o que o país queria era criar uma dinâmica e galvanizar o meio rural, de certa forma. Mas provavelmente tenhamos pecado em algumas estratégias de como é que levamos avante. Porque as pessoas começaram a olhar o cooperativismo como sendo um processo de ser empurrado. Imposto. Mais uma vez, aquilo que vem imposto de fora é mais difícil de ser. Mas hoje, como é que vê isso hoje? A Sheila está aqui a dizer-me que só temos mais um minuto. Bem, olhando para as dinâmicas e para as tendências, eu digo que os camponeses estão preocupados agora em produzir, incrementar a sua produção e produtividade e estão a olhar, de certa forma, para o mercado. Então, isso já é uma visão cooperativista. Agora, há um trabalho dentro, que não só deve ser de movimentos, deve ser também do próprio governo, ver como é que, de facto, desmistifica-se esse sentido do cooperativismo. Quer dizer, nos processos modernos. Por isso que chama-se cooperativismo moderno, no sentido de que não estamos a falar daquele cooperativismo dos anos, e depois se juntava-se com de aldeias comunais, também, porque também o cooperativismo vem um pouco também antes da própria independência. E nós vimos daqui isso também, as cooperativas eram usadas também como forma de salvaguardar aquilo que são os interesses dos grandes agricultores. Então, quer dizer, temos que desmistificar isso e construir um processo novo. E o processo novo começa exatamente com a lei das cooperativas modernas. Daí que nós estamos a fazer um trabalho de mobilização, nós somos membros fundadores da Associação Moçambicana de Promoção do Cooperativismo Moderno, e estamos a fazer esse trabalho de mobilização. Agora, é preciso que tenhamos políticas públicas que também acompanhem esse processo. Porque se deixarmos as coisas rolar e não estamos a fazer um acompanhamento... Ou seja, mais do que a lei, agora é preciso, se calhar, torná-la... Sim, porque, Anabela, podemos ter 1000 leis, mas se as leis não estão acompanhadas por um processo prático e de assunção pública de que, de facto, isto deve acontecer, vamos ter lei apenas escrita e não vamos operacionalizar. Então, só para fechar, eu vou pedir à produção para me dar mais 2 minutos. A última pergunta para os dois. Que impacto têm quer as associações, quer as cooperativas, no combate, impacto global, digo eu, no combate à pobreza? Como é que vocês veem isso? Acham que o facto dos camponeses, dos agricultores, se poderem associar, querem cooperativas, querem associações, contribuem mais facilmente para o combate à pobreza? Como é que vocês veem isso? Eu acho que as coisas não são sequer indissociáveis, não é?
Onde é que eu vejo Moçambique daqui a 20 anos? Sem dúvida um país muito mais próspero, com muito menos pobreza e com um elevadíssimo grau, ou um muito maior grau de associativismo. Nós precisamos disso, nós não vamos conseguir desenvolver o país sem associativismo, sem agruparmos, as coisas estão perfeitamente interdependentes. Portanto, se nós acreditamos em desenvolvimento, temos que ter a preocupação de nos associarmos. Quem quer ir rápido vai sozinho, não é? Mas quem quer ir longe vai acompanhado. É verdade. Então, acho que nós temos que, talvez, nós os seres humanos temos sempre uma tendência para a inveja e para a cobiça, temos medo de partilhar porque temos medo que o vizinho vá mais rápido que nós e temos que assumir que estamos todos num nível muito, muito precário e temos que nos interajudar para conseguirmos crescer mais rapidamente. E isto aplica-se a todos os níveis da nossa economia, desde o camponês lá de Maua até às empresas sediadas em Maputo. Precisamos disso. Há que sairmos do pragmático para um processo onde estamos a assumir que, de facto, esse é o caminho. E a partir do momento que assumimos que esse é o caminho, havemos de avançar. Porque seja o socialismo, seja o cooperativismo, eu já dizia, ele em si não é o fim. As pessoas podem estar... Eu posso estar a produzir 1 hectare, a Anabela 1 hectare, o Francisco 1 hectare. Associamos-nos, vamos continuar a produzir 3 hectares. O volume de produção continua a ser o mesmo. Portanto, a associação aqui não chegou a resolver o problema. A questão é, depois de nós estarmos unidos, como é que entre nós conseguimos criar sinergias do ponto de vista de podermos alavancar a nossa própria economia de uma forma individual. Portanto, é possível Moçambique passar para outros patamares, mas a questão é... Partilhando sem ter medo de... É exatamente isso. E como é que, de facto, financiamos as atividades agrícolas, se de facto acreditamos que a agricultura é o ponto que pode desenvolver o país? Terminamos aqui a segunda parte do nosso programa. Não saia desse lado, ainda há muita informação que vamos querer partilhar consigo. Temos mais um convidado para debater a importância das associações para a agricultura nacional. Por agora, quero agradecer a presença dos nossos convidados, Luís Mochanga, da UNAC, União Nacional de Camponeses, e também de Francisco dos Santos, da Associação Algodoeira de Moçambique. E quero também convidá-los a, sempre que puderem e quiserem, participarem do Moçambique Terra de Oportunidades, com ideias, com sugestões de temas, porque o programa veio para ficar. Muito obrigado mais uma vez pela vossa participação. Quanto assim, não saia desse lado. Já sabe que também, se quiser participar, Terra de Oportunidades tudo junto, @miramar.co.mz. Até já. Temperos que dão sabor e distribuem benefícios. Saiba mais sobre esta dupla nutritiva no programa de hoje. Não perca!